Barolo, é Palmeiras e Flamengo pelos próximos anos? Não tem o que fazer? Infelizmente, não, o que fazer tem. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas ninguém faz? Exatamente, ninguém tem vontade de fazer. Esse que é o problema, Nori. Eu também acho que Palmeiras e Flamengo, no mínimo, os próximos 5 anos, no mínimo, devem reinar absolutos. Eles vão disputar os títulos todos os anos, isso é certeza. Então, no mínimo. Mas sabe o que acontece? É isso. Se alguém estivesse fazendo alguma coisa para daqui 5 anos chegar lá perto, mas ninguém está fazendo nada. Não, por isso O Atlético Mineiro, Fluminense, só o isso. Atlético Mineiro está indo pro limbo. O Corinthians é essa zona de. O que carrega o Corinthians eu ainda falo, é a torcida. O Santos está numa draga desgraçada. O Inter está numa draga desgraçada. O Grêmio numa draga desgraçada. O Botafogo. São Paulo. O Botafogo foi para lá e foi para cá de novo. O São Paulo está copiando o Corinthians nos piores exemplos que o Corinthians a cartilha do então, aí você pega os grandes clubes do futebol brasileiro. Estão estagnados, ou pelo contrário, ou caminhando para trás. Por isso que eu te falo do Fluminense. O Fluminense, Barcelona e Real Madrid. Não é que é um exemplo de administração, mas o Fluminense ganhou um caminhão de dinheiro no Mundial de Clubes. E usou bem esse negócio aí. E tá com um elenco legal, tá tentando o seu caminho. Você tem exemplos de times que estão tentando se reestruturar numa dimensão diferente desses que a gente está falando. É o Atlético Paranaense, o Coritiba voltou bem. Então, tem algo, mas assim, cara, o ruim é você ver, por exemplo, o Botafogo, que acreditou no milagreiro e tá entrando aí numa draga. O cara que chegou era badalado, bajulado por todo mundo. Beijava o pé dele. Falava assim pro cara, como é que você vai falar desse cara? Ele é um bilionário, olha o que ele fez com o Botafogo. Olha o Vasco aí, entendeu? E principalmente times populares, grandes e populares como o Vasco, São Paulo, o Corinthians, que são extremamente populares. Você vê, demorou pro Palmeiras encaixar, não demorou? O Flamengo demorou também. O Bandeira de Melo falou, nós vamos ficar um tempo aí com um time ruim e tal, mas lá na frente a gente vai ganhar. Será que os torcedores do Vasco, do São Paulo e do Corinthians aceitariam que um cara viesse assim e falasse assim, ó, nós vamos ficar um tempinho aí meio da tabela, vamos passar sufoco, mas eu falo pra você que daqui uns 5 anos a gente vai voltar legal, a gente vai voltar forte e a gente vai brigar com o Flamengo e com o Palmeiras. Você acha que os caras topam? Então, mas sabe o que acontece, Nuri? No São Paulo, por exemplo, aconteceu um negócio parecido. O blogueirinho falou, não, a gente vai agora... Quem? O blogueirinho. Vamos tentar nos reestruturar, não sei o quê, a torcida tem que ter paciência. Mas ele mentiu, né? Aí Esse é o traz problema. Ramos Rodrigues. Aí ele traz o mentiu. Ramos Rodrigues. Sabe, não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Então, não vai mudar. O blogueirinho é muito bom. Ó, de novo, eu assisti ontem Atlético Mineiro e Flamengo. Tá aí o Léo Pinheiro, tá aí o Soler. Eu assisti ontem Léo Pinheiro, o Atlético Flamengo. Foi constrangedor. Eu sei que o time do Flamengo é o melhor disparado do Brasil, o elenco do Flamengo. Ontem, é sacanagem. O Léo Jardim olha pro banco, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. O cara olha, ele faz unidunité. Seriam titulares em qualquer outro time. No próprio Flamengo. E aí o Flamengo ontem tava jogando fácil. Parecia jogo treino. Parecia 4 gols do Flamengo. Parecia rachão. Não, nem rachão, porque rachão vocês ainda entram pra morrer, pra matar lá. E só pode dar 2 toques. O Atlético Mineiro andou em campo. Me lembrou aquele 6-0 do Fluminense contra o São Paulo, que tava estranho. Os caras entravam na área e ninguém encostava nos caras. Achei estranho. É o que eu te falo assim, a gente falou no começo aqui, o Léo tem muito mais contato com o Flamengo e pode exemplificar isso. Cara, fui tão sem fazer força que eu vou repetir o número aqui. O Flamengo chutou 9 bolas no gol do Atlético. Das 9, 4 foram pro gol, velho. 4 foram pro gol. Imagina se ele força, se ele vai... no último minuto, o Everton Araújo chutou, a bola foi na trave. Era pra ser. Então, assim, teve momentos do jogo que eu te falei assim, o Atlético, o Rossi fez defesas importantes, foram 2 bolas na trave e tal, mas tá lá pra isso. E é um tremendo goleiro. Quando precisa, ele vai lá e pega. Mas assim, o ritmo do jogo foi muito diferente, cara. O Flamengo não forçou o pé, não pisou no acelerador. É isso que eu tô falando, o Flamengo andou no segundo, o Flamengo andou em campo. Ninguém encostava nos caras, o Flamengo era jogo fácil, o time do Flamengo já é bom pra caramba. E ainda os caras deixam jogar, Léo Pinheiro. Ô, Léo Pinheiro, não foi constrangedor ontem? E, de novo, isso não é tirar o mérito do Flamengo, pelo contrário. É que o Atlético, mesmo se o Atlético desse a vida ontem, ia tomar 5 também. De 4. Porque não dá, o time do Atlético não dá pra comparar com o time do... Nenhum time do futebol brasileiro hoje, nenhum, dá pra comparar em termos de elenco. Até o Palmeiras, que é o time que vai rivalizar com o Flamengo, mas em termos de elenco, ninguém. É impossível.
O Flamengo é uma seleção, Léo Pinheiro. Pois é, Benja, muito boa noite, um abraço para você, para todos os amigos da mesa. Ontem, durante a jornada aqui da TMC no Rio de Janeiro, fizemos uma integração com a equipe de Minas Gerais e a Giovana Oliveira, que é a nossa setorista do Atlético Mineiro, ela falou sobre a escalação e trouxe uma incerteza, demorou a sair a escalação do Galo e a ausência do Hulk eu acho que trouxe um impacto bastante emocional para o time do Atlético Mineiro. Lógico que eu não sou especialista do Galo para falar sobre isso, mas a gente viu um Atlético Mineiro emocionalmente diferente em relação a esse jogo. Um público pequeno e em mim ficou uma insatisfação, tá, Benja? Porque o Flamengo tirou o pé do acelerador no segundo tempo e poderia ter um placar ainda mais elástico. A Arrascaeta perdeu a oportunidade clara, o Samuel Lino também desperdiçou uma finalização. E ontem, Benja, quase que uma escalação ideal do Flamengo, porque o Flamengo ainda não tem o Paquetá e o Pulgar, eles estão lesionados. Mas é quase um Flamengo ideal. Já é o rascunho do que o Leonardo Jardim tem como base. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Ontem, Everton Araújo e Jorginho com Arrascaeta, Plata, Samuelino e Pedro. Eu acho que o problema fica na cabeça de área. Jorginho, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Eric Pulgar brigam por 2 vagas, 4 jogadores por 2 vagas. E você disse do elenco do Flamengo? Ontem entraram Vitão para a zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Saul para o meio campo e para o ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique. Essas as substituições do Leonardo Jardim para o jogo de ontem. E lembrando, 4 jogadores para 2 vagas, com o Paquetá sendo vice-artilheiro do Flamengo na temporada, jogando como volante e ainda sonhando com a Copa do Mundo. Jorginho voltando de lesão, Eric Pulgar, referência na seleção chilena, e o menino Everton Araújo, que cresceu de rendimento e para o Leonardo Jardim é jogador de Europa. Ô, Dentinho, olha isso. O cara que custou 42 milhões de euros não faz falta. Não faz falta. Que time do Flamengo, hein? E o Cebolinha não tá indo nem pro jogo também. Ó que time. Imagina, se não vai buscar título toda hora o time do Flamengo. Não tem como. Crise no Flamengo, muito problema, cara. Muito jogador pra colocar. Pode mandar pro Corinthians, pode mandar pro Corinthians. O Pinheiro foi um problema. Pô, velho, problema. Isso é você olhar pro banco e ter o Tapia. Isso que é um problema. Semana passada, o ataque do Corinthians era Pedro Raul e Vitinho, Léo Pinheiro. Caramba, Calil. Nessa temporada, ele atingiu 15 gols, né, Benja? 15 gols do Pedro na temporada, a Arrascaeta com 7, o Lucas Paquetá com 7 também. Um ataque muito positivo. O Flamengo tem um jogo a menos em relação aos demais concorrentes do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes ainda têm essa mesma numeração de jogos, mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação a boa parte da competição e tem o melhor ataque, além da melhor defesa. É com o Mirassol no Maracanã, né? O jogo a menos. Agora, ô Léo, queria te perguntar o seguinte, você acha que o Pedro, eu sou muito defensor do... As pessoas falam que eu defendo o Neymar, eu defendo, mas eu defendo outros jogadores. Mas eu defendo outros jogadores também. Já defendo. Calma, mas não foi o assunto ainda. Mas eu defendo muito o Pedro. E eles não chamam o Pedro, cara. O Pedro não teve nem chance. Você acha, Léo, que o Pedro ainda sonha com a Copa do Mundo ou ele já largou? Olha, Calil, eu converso bastante com o staff do Pedro sobre algumas situações de jogo, de entendimento, porque às vezes a gente quer entender algumas responsabilidades dos jogadores. O Pedro tem sim um sonho de disputar a próxima Copa do Mundo, inclusive na Zona Mista ontem, na Arena MRV, ele falou sobre essa situação e preferiu manter o discurso de focar no Flamengo antes de pensar na próxima Copa do Mundo. Ele tem esse desejo, naturalmente, mas o foco dele é no Flamengo, repetindo 15 gols na temporada, além de 4 assistências no Campeonato Brasileiro. É o vice-artilheiro da competição, mas é o jogador que mais participou de gols no Campeonato Brasileiro. 7 bolas na rede, além de outras 3 assistências, potencializado pelo técnico Leonardo Jardim, que mudou a forma da marcação do Flamengo. Na grande área do adversário. É um bloco médio e, por isso, o Pedro tem essa presença mais facilitada na equipe titular rubro-negra. Ô, Dentinho, você levaria o Pedro pra Copa? Eu levaria. É o homem-gol, o Brasil precisa disso. O Brasil não tem um cara que faz o gol ali, então precisa de um jogador igual o Pedro, que tem muita qualidade técnica, um finalizador nato, então eu levaria sim. Você levaria, Barolo? Essa seleção brasileira aí que se chegar no shopping ninguém sabe quem é quem, se a gente formar um time aqui e emagrecer um pouco, vai todo mundo. O banco vai. Eu discordo. Você não levaria o Pedro? Não, do Pedro eu levaria, mas falar... Eu acho fraquíssima a seleção brasileira. Eu acho fraca a seleção brasileira. Ô, Nori, você levaria o Pedro? Teria dado uma chance para ele nos testes, mas eu não me iludo com algumas situações. A gente tem que pensar o seguinte, o Ancelotti é italiano,
Ele fez a carreira dele toda na Europa. Vê se tem algum jogador que joga no Brasil que está tirando o Danilo, que jogou na Europa, o Alexandre, que jogou muito tempo na Europa. E não é que ele não olha para o Brasil. Ele olha para o Brasil para jogador que vai compor, para ser banco. Ele vai mandar para a Copa do Mundo, se tiver todo mundo com saúde inteiro, só cara que jogou, joga na Europa. Porque a visão dele é do futebol europeu, cara. Ele vai agora para o próximo ciclo, que se ele renovar, aí talvez tenha mais brasileiro. Eu teria dado uma chance para o Pedro nos testes. Acho que pela falta dos testes, sei lá, é capaz do Igor Thiago ter mais chance que o Pedro. Você acha que nem com essas lesões todas ele não vai olhar mais para o mercado brasileiro, aqui para o futebol brasileiro? Ah, cara, eu acho que pouco, bem pouco. E que é uma pena. Eu por exemplo... Oi, fala, Léo. Paquetá acho que tem chance. Só pra gente relembrar, o Pedro também deu um azar, né, cara? Porque na temporada passada, no momento de crescimento dele com o técnico Felipe Luiz, ele fraturou o braço. Sim. Às vésperas também de uma última convocação na reta final do ano passado, e não à toa, ele não atuou na decisão da Copa Libertadores. No início desse ano, para a última convocação em março, também teve um problema físico e teve aquela ausência de sequência com o Felipe Luiz. Então, teve o problema, não vou falar problema, mas teve a encaixe com o Felipe Luiz e o azar da fratura no braço na temporada passada. Que não pode ter atrapalhado essa treta com o Felipe Luiz? A visão que as pessoas têm dele? É que o Felipe Luiz tornou público, né? Lembra? Felipe Você Luiz... levaria o Pedro? Pô, certeza. Mas acho que o Ancelotti não liga pra essas coisas, sabe? Acho que ele não liga pra esse negócio de treta com o jogador. Também ele não era o técnico. Acho que ele nem era o técnico ainda. Eu acho assim, o Léo falou, explicou a questão do Pedro, que eu acho que ele deveria ter sido testado, mas nessa reta final aí, desconfio que o Paquetá tem chance de ser chamado, por quê? Jogou lá até outro dia. De repente, o Andréas Pereira, por causa dessas lesões também, porque jogou lá até outro dia, são caras que estão jogando bem por aqui. Nori, outro cara, Nori, que ele conhece. Mas outro cara que eu não me conformo que não vai pra Copa do Mundo é o Gerson. Pra mim, não tá jogando nada. Mas o Gerson, ele sabotou ele mesmo, cara. O Gerson, bem, mas a pior besteira que o Gerson fez foi ter saído do Flamengo. Eu concordo, mas hora, ele tinha que ter esperado a Copa. Mas ele é um jogador forte, ele é um jogador que passa bem a bola. Você vê, ele vai levar o Andrei do Chelsea, com todo respeito, não vai levar nem, eu acho que ele não vai levar nem o Paquetá, nem o Gerson. Quem se deu bem nessa história foi o Danilo. Ah, não, o Danilo ele vai levar, que tem que levar também. Dos que jogam no Brasil, esse eu acho que tá garantido. E que quer voltar pra Europa, hein? Sim, mas ele vai levar. Agora nessa janela, ele já volta pra Europa. Ele vai levar 5 caras no meio: Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e Andrei do Chelsea. Ele vai levar esses daí. O Botafogo tá devendo uma bala pro Danilo já, não vai conseguir segurar. Eu tinha dado a informação. Ele estava acertado com o Palmeiras. Nossa, esse aí. E na última hora, aos 45 do segundo tempo, o Botafogo foi lá e depositou. Esse é porque bom, ele ia sair, como diria o Nori, de grátis. O Nori fala de grátis. Ele estava acertado a volta pro Palmeiras. Na última hora, pá! Cacifaram ali, senão ele ia embora. Ô, Gustavo Soler, você levaria o Pedro pra Copa? Por tudo que o Léo falou, de não ter conseguido trabalhar, né, com o Carlo Ancelotti por causa da fratura no braço, pela última data FIFA também ter tido um problema físico, acho que nesse momento ele ficou para trás nesse curto espaço que o Ancelotti tem para a convocação. Então acho que ele perdeu o time, infelizmente, pelas questões físicas. Ô Soler, você que cobre o Palmeiras. Gente, o time do Palmeiras também é sacanagem, hein, gente? O Palmeiras joga bem, ganha. O Palmeiras joga mal, ganha. Mal e ganha, exatamente. Ah, mas ganha sofrido. Dane-se. É exatamente isso. Dane-se. Ganhar sofrido. A regra da FIFA não mudou. São 3 pontos. Depois do Soler eu quero falar exatamente sobre isso aí. Depois que o Soler O time do Palmeiras, velho, é impressionante, cara. E ao contrário do próximo adversário do Palmeiras, que joga mal e perde, joga bem e perde também. É o próximo adversário do Palmeiras. É o contrário do Palmeiras. O Palmeiras, você falou, ele joga mal e ganha. Joga bem e ganha. E o outro que vai jogar com ele agora. Joga bem e perde, joga mal e perde. Pra quem tá desatualizado, por favor, qual é o próximo adversário do Palmeiras? Adivinha. Quem? E na casa de quem? Santos na casa do Palmeiras. Você acha que é impossível o Santos ir lá? Olha, O Neymar vai jogar no sintético ou não?
Não sei. Eu sei que ele vai jogar amanhã na Argentina, que ele viajou pra lá, mas no sintético eu não sei. Agora, não vou dizer que é impossível, porque no futebol não é impossível, mas é quase, né, Benja? Quase, colocaria a expressão quase antes da palavra impossível. Quase impossível dele jogar no sintético. Não, do Santos não perder. Do Santos não perder. Dos dois, né? Solé, o título desse ano ou vai ficar com o melhor elenco e com o futebol mais bonito de se ver, ou vai ficar com outro time que tem um baita de um elenco e que é impressionante, cara, que é a frieza. O lado mental mais forte do futebol brasileiro. Impressionante. A frieza desse time do Palmeiras. Cara, isso que o Abel faz ali parece hipnose. É isso mesmo. É isso, Léo. E com uma dificuldade muito grande, né, que o time do Palmeiras tem tido nos últimos jogos de conseguir colocar os seus melhores jogadores sempre à disposição, né? O Piquerez hoje iniciou, né, o seu trabalho no campo, na academia de futebol, começou a correr, mas ainda está muito longe de voltar. É um jogador que vai se preparar, se tudo der certo, ele vai conseguir jogar a Copa do Mundo, mas o Palmeiras perdeu hoje um dos principais laterais em atividade no continente. O Palmeiras perdeu o seu principal atacante também, que vai passar por cirurgia, né? O Vitor Roque ainda está em processo de fisioterapia e na reta final da semana ele vai operar e só volta depois da Copa do Mundo. Então, o Palmeiras tem tido dificuldades de ter sempre o seu 100% à disposição. A gente lembra, né? O Murilo sofreu com lesão muscular no começo da temporada e conseguiu voltar agora e voltou fazendo o gol da final do Campeonato Paulista, não do título, porque o do título foi o do Vitor Roque, mas ele marca um dos gols na decisão contra o Novo Horizontino. Um jogador que sempre fica à disposição do Palmeiras é o capitão Gustavo Gomes, né? Esse tem um preparo absurdo e nunca desfalca o time do Palmeiras, né? Então, às vezes passa nessa impressão de que Palmeiras não encanta, Palmeiras às vezes não consegue ter ali o melhor desempenho possível, mas se a gente olha realmente porque aconteceu nos 2 últimos jogos, a partida de ontem o Palmeiras forçou demais um jogo que só fez sentido quando saiu o primeiro gol e depois o Palmeiras não conseguiu aproveitar essa bola longa. O Bruno Fux muito mal na principal característica dele, que é essa bola enfiada. Ele errou todos os lançamentos que ele tentou e o Palmeiras simplesmente anulou por conta própria 2 jogadores extremamente diferentes, né? O Alan e o próprio John Arias. E contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras faz 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo tinha um jogador a menos, que o Murilo foi expulso com 2 minutos do segundo tempo. O Palmeiras travou o jogo, não deixou o Atlético Paranaense fazer nada. O Atlético Paranaense não chutou uma bola no gol no segundo tempo. Então, às vezes passa nessa sensação que o Palmeiras encontra dificuldades, que vence ali no último respiro do jogo, mas como bem destacou o Barolo, né? O time do Palmeiras mentalmente sempre muito bem preparado para conquistar os seus objetivos. O Bragantino não perdia 4 jogos seguidos em casa, tinha marcado nesse período 12 gols, né, jogando como mandante, fez 3-0 em cima do Flamengo. O Palmeiras foi lá, não tomou gol do Bragantino e ainda ganhou na liderança do Brasileiro. Por sinal, o melhor começo, né, do Palmeiras na história dos pontos corridos em 3 rodadas. O Palmeiras chegando a 32 pontos, é o terceiro melhor progresso de um time nessas 13 primeiras rodadas, só atrás do Corinthians de 2017 e do Botafogo de 2023, que acabou perdendo o título exatamente para o Palmeiras. O São Paulo estava assim também, né? Era a melhor campanha dos pontos corridos da história do São Paulo, do campeão dos corridos. Aí os gênios mandaram o treinador embora. O invicto e líder. Tá muito bom, vamos fazer vamos criar uma situação. Aí mandaram o treinador embora, o líder do campeonato invicto. Mas sabe que eu ia falar uma coisa depois do boletim aí do Soler, que eu acho que o Palmeiras tem, que é muito especial, que eu acho que nem o Flamengo tem. O Palmeiras é o time que mais se adapta às situações de dificuldade no futebol brasileiro. O Palmeiras é o time que mais consegue se encaixar em qualquer lugar. O Palmeiras, ele se sente bem em festa de criança, em bar de pagode, em restaurante chique. Ele se adapta a qualquer situação. Se não dá certo o jogo que o Palmeiras pensou, ele consegue quase sempre se colocar numa situação em que ele enfrenta aquela dificuldade. Óbvio que vai perder, como o Flamengo vai perder, não tem time imbatível. Eu acho que essa é a diferença, as diferenças básicas, né? Não que o Palmeiras seja um time ruim, pelo contrário, é bom. E faz alguns bons jogos, com futebol bonito de ver. O Flamengo, ele é mais agressivo na questão ofensiva, mas ele não tem essa sustentação defensiva que o Palmeiras tem já de muito tempo de trabalho. E os dois, cara, pra mim tá muito claro, os dois estão dosando energia. Os dois estão, quando consegue fazer um golzinho, 2 golzinhos,
recua, segura e faz aquele pijama training que o Luxemburgo gostava de falar, para não estourar mais jogador, porque eles sofreram muito com isso, com lesões recentes e tal. O risco que o Palmeiras está correndo, o Soler destacou, isso é muito importante, para uma questão tática de doação do Alan e do Arias, porque o Palmeiras tem problemas nas laterais hoje, e eles estão jogando mais como secretário de lateral do que como atacante. Ontem o Flamengo fez de tudo para não fazer mais gol, mas não dava. Não dava. O problema é tem time fazendo pijama treino faz uns 15 anos já, né? O Atlético entrou de pijama, de chinelo. Ô, Léo Pinheiro, você prefere o futebol hoje vistoso, esse elenco absurdo do Flamengo, ou esse futebol gelado e pragmático do Palmeiras, que não sofre? Olha, eu prefiro o futebol vistoso, mas assim, entendendo limitações, Benja. Se eu tenho um time limitado, eu prefiro vencer de 0-0 do que propor um futebol bonito. Mas como, por exemplo, Flamengo e Palmeiras têm elencos de ultra qualidade, eu prefiro um futebol vistoso e eu acredito que o Palmeiras pode performar e entregar mais do que o futebol apresentado até então. Qual futebol te agrada mais, Dentinho? O do Flamengo de hoje ou do Palmeiras? Eu acho que o do Flamengo. O Flamengo joga bonito, porra, encanta a torcida, encanta o público. Você vê que o Flamengo joga fácil. O do Palmeiras eu acho que é bem treinado. A equipe do Palmeiras é bem treinada. Não tem nenhum grande jogador que você fala assim, pô, isso daí vai fazer a diferença, vai driblar 5, 6 jogadores. Mas o Abel é um fenômeno pra mim. O time do Palmeiras é bem treinado. E queria mandar ele embora esse tempo atrás, né? O Abel. Várias vezes. Mandar esse treinador embora não tem como não, pô. Ô, Calil, você prefere quem hoje? O futebol do Flamengo ou do Palmeiras? Eu admiro muito quando o time faz 1-0 e defende o resultado. É o meu jeito de ver futebol. Eu acho assim, se você tiver dois caras bons na frente, você fizer um gol e não tomar, você já ganhou. Então, eu gosto muito mais do jeito do Palmeiras. Você gosta de sofrer. Você gosta de sofrer. Não é sofrer, Dentinho, é porque eu acho que hoje o futebol tá muito parelho, meu. Então, o que adianta você fazer 2 gols e tomar 3? Eu sou obrigado a dar o Flamengo faz e não toma. Ontem não tomou, Benja, mas já tomou do Lanús, né? Tomou alguns. Então, ontem realmente o Atlético não... Os números são bem parecidos, mas né, eu gosto, assim, eu sou a favor. Um gol hoje, você fazer um gol é muito difícil no futebol de hoje. Então, fez um gol, vamos defender esse 1-0 aqui. Se dá para fazer o segundo, vamos fazer. Mas eu gosto de você ter força para defender, que o Corinthians tem, até com 2 jogadores a menos, que o Palmeiras tem e poucos times têm. O Flamengo tem 24 gols marcados e 10 sofridos. O Palmeiras tem 23 marcados e 10 sofridos. E aí tem uma aberração chamada Botafogo, que fez 24 e tomou 24. Tem como explicar isso? Caraca! Então, o Botafogo fez 24 gols no campeonato e sofreu 24. O que adianta você o melhor ataque é a pior defesa. O que adianta você fazer tanto gol assim e tomar tanto Você gol? prefere qual futebol, Barulho? Do Flamengo, do Palmeiras ou do São Paulo? Como espectador de futebol, eu prefiro do Flamengo. Como torcedor, eu prefiro do Palmeiras. Aula de matemática. Assistir o jogo do Palmeiras é igual uma aula de matemática. Você assiste uma aula de matemática, que eu particularmente detesto. Mas como torcedor, eu prefiro muito mais ser torcedor do Palmeiras. O Flamengo dá um susto na torcida. O Flamengo perdeu do São Paulo. Perdeu o São Paulo. E o Palmeiras, assim, faz 1-0, você fala, não vai perder. Mas agora dificilmente vai... Você lembra qual foi a última vez que o Palmeiras tomou uma virada? Eu não lembro, sinceramente não lembro. Pois é. Tomou uma virada, fez um gol e tomou uma virada. Contra o Vasco, sim, mas tira esse jogo, você vai buscar lá em 1960. Foi dia 12 de março o jogo da ressaca do título. Exato. Que o mais sóbrio ali era o técnico. Dificilmente para os jogadores. Que em campo a turma. Mas para quem gosta de futebol, o Flamengo. Você prefere qual futebol, seu Léo? Do Palmeiras ou do Flamengo? Eu tô com essa visão do Barolo, para parar para assistir, tomar um negocinho, comer um amendoim, o do Flamengo. Para você assistir, para você acompanhar, que você sabe que vai ter ali uma linha de uma sequência interessante, o do Palmeiras. Até olhando, né, Barolo, o último choque rei, o Palmeiras-São Paulo lá no Morumbi. Palmeiras faz 1-0, cara, o jogo mais desgraçado do time adversário. Você sabe que não vai acontecer mais nada. O John Arias fez 1-0, o Palmeiras colocou 3 pontos no bolso e esperou o juiz acabar o jogo.
Exatamente. Sabia que não ia acontecer mais nada. O Palmeiras era o dono da partida, o São Paulo tentasse fazer alguma coisa, o Palmeiras ia no contra-ataque ia fazer o segundo. Me lembra muito, guardadas as devidas proporções, o São Paulo do Muricy, que tinha aquela defesa que não tomava gol, que fazia o gol e você sabia, não vai tomar, vai ficar jogando. A seleção do Parreira. Eu gostava da Copa de 94. Pra mim, esse é o time com o torcedor que não mata a gente do coração. Ô, Calil, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Imagina você com um elenco milionário igual do Flamengo, você fazer um gol e se segurar na partida. Você acha que a torcida ia agradar a torcida? Então, mas aí tudo bem. Veja bem, o Flamengo ele tem essa cultura, né? Desde o tempo do Zico, que tem que ganhar de 3, de 4, mas às vezes o Flamengo se ferra por causa disso. Porque o flamenguista, ele considera, com uma certa razão nesse momento, o Flamengo muito superior a todo mundo. Então, o palmeirense já aceita. Eu frequento o estádio do Palmeiras e embaixo da nossa cabine fica a torcida lá. A gente, como jornalista, bem já você sabe, a gente é observador, né? Você fica olhando tudo ali. O palmeirense adora o jeito do Palmeiras jogar. Já o flamenguista quer que faz 2, 3. Então, o Flamengo contrata jogadores para isso. Mas eu acho que você tem que, quando você faz 1-0, você escalou uma montanha. É difícil fazer gol. Até na Chapecoense. Vê o que aconteceu com o Fluminense ontem. Fez o gol no último lance. Mas esse negócio do Flamengo... Fez o gol? Puta, fizemos um gol. Agora vamos defender. Esse negócio do Flamengo veio muito com o Jorge Jesus, né? Também. O Jorge Jesus ficava lá, o Flamengo ganhou 3-0 e ele falou assim com o braço. Vai pra cima, vai pra cima. Ô, Léo Pinheiro, eu preciso chamar um intervalo, mas rapidinho. Responde aí rápido, que senão... Oi, quem me chamou? Quem me chamou? Fui eu que chamei, só rapidinho, né? Só pra gente trazer também um outro ponto, né? Porque sempre fica essa falsa sensação, o Palmeiras ganha apertado, ganha sofrido, não sei o que, a maior goleada do campeonato nesta temporada pertence à Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora você jantou o Calil. Ô, Léo Pinheiro, você acha que depois do Jorge Jesus, o Léo Jardim é o treinador que mais se assemelha ao estilo dele? Não à toa, o próprio Jorge Jesus indicou o Leonardo Jardim após a saída dele do Mônaco, lá no ano de 2019, e o Flamengo não conseguiu um acordo. E, Benji, ele está perto do recorde do Jorge Jesus, tá? O Jorge Jesus, nessa era contemporânea do futebol, ele atingiu 10 vitórias seguidas. E agora o Leonardo Jardim supera a marca construída pelo Felipe Luiz na temporada passada de 6 triunfos seguidos, ou seja, com mais 3 vitórias, o Leonardo Jardim iguala o recorde do Jorge Jesus de vitórias seguidas no comando. Mas um detalhe, hein? O Jorge Jesus montou um timaço titular. Só que o Léo Jardim tem um elenco muito melhor do que o Jorge Jesus tinha. Elenco muito melhor. E qual time você prefere, Benja? Eu ainda prefiro o de agora? De agora. Não, do Flamengo ou do Palmeiras? Cara, eu vou te falar, eu ainda assim, se você conseguir ter um futebol bonito e campeão, eu ainda prefiro. Cara. Agora, eu torço pro Corinthians, né? A gente tá acostumado. Mas por que você veio 1-0, mas por que você veio de verde hoje? É porque você é daltônico. Eu vou comprar um pastor alemão pro seu, Dentinho. Mas tem uma coisa que está acontecendo que a gente vê. O Flamengo tem um estilo de jogar que está mudando. O Léo falou da mudança de sistema de marcação para privilegiar e desgastar menos jogadores de frente, que às vezes tem que recompor mais. Porque sabe o que acontece, Nori? Quando o Flamengo jogava com o Felipe Luiz, queria marcar lá em cima, você dá as costas para o adversário. Cadê o Paulinho? Tá me xingando. Muito bom. Só rapidinho, Beija, só para não dá 30 segundos. Mas ele não xingou no ouvido hoje, ele xingou com gesto. Fez assim para mim, ó. Tem um trabalho grande do Abel Ferreira para mudar o jeito de jogar do Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time que tenta jogar muito mais com a bola no chão.